Oi, gente. Bom, voltando aí a gravar, super energizada, né? Voltei da viagem ao México, foi bem bacana e muita experiência eu passei lá, então voltando a gravar aí para vocês, a gente voltar o nosso bate-papo de sempre, né? Arrumei um cantinho aqui no quintal para a gente poder conversar. E, bom, o primeiro tema da minha pauta tá aqui, talvez não dê para vocês, é, não dá para olhar daí, né? Era sexo, amor e destino. Foi logo o primeiro tema sugerido, que eu estou seguindo a pauta mais ou menos. Alguns temas eu pulei e o primeiro eu havia pulado. Porque eu sempre falo para vocês, eu não gosto de falar do que está nos livros. Sexo e Destino é até o título de um livro muito bom, eu li há muito tempo atrás, até fui dar uma olhadinha na resenha agora para ver se batia, né, com o que eu lembrava. É um livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles psicografaram juntos. É bem interessante para quem tem dúvidas sobre esse tema. Eu acho que é bem enriquecedor. Eu já li há muito tempo, talvez eu até volte a lê-lo. Eu devo ter aqui por casa em algum lugar. Mas, assim, eu lembro que tudo que estava lá batia bem com a forma como eu pensava, energeticamente e tal. É a história de uma mulher que está com câncer terminal e aí o marido dela tem um caso com a secretária e aí vão desenrolando várias coisas em família. É bem legal que eles vão explicando todo o processo de obsessão, onde tem um processo obsessivo, onde tem um processo de resgate, né, de almas, onde você também tem aquilo que você combinou em outras vidas para vivenciar. Eu aconselho, é um livro bem bacana. Bom, mas aí o que acontece? Como eu gosto de conversar com vocês, de falar sempre aquilo que eu já vivenciei, né? E eu gosto de, assim, não é só você falar e você não ter aquela experiência para ratificar aquilo que você está pensando. Mas é bem legal porque a minha vida vai acontecendo as coisas e a gente vai. Eu vou só confirmando aquilo que eu falo, né? Então eu sempre diferenciei bem o sexo do amor e do destino, daquilo que estaria predestinado, daquilo que realmente o relacionamento que você vem para resgatar alguma coisa, esse seria o destino. Né? Lógico que tem alguns relacionamentos que não são resgates, mas esses são raríssimos, raríssimos. Seria um encontro de almas para você cumprir uma missão, para você ter um propósito junto. É muito difícil. Quando a gente encarna aqui, a nossa personalidade começa a ser construída aqui em função desse nosso corpo físico. Muita coisa é modificada, muita coisa é acrescentada na nossa essência, muita coisa a gente esquece da nossa essência também. Então é difícil. Mas a coisa que eu sempre diferenciei, eu acho que, e assim, eu falo por experiência própria, mas consigo compreender aqueles que ainda não alcançaram, porque isso eu sempre tive também em mim. Nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então cada pessoa vibra de uma forma diferente. Tem pessoas que vibram mais dentro do contexto do chakra sexual e do chakra básico. Então tem uma necessidade maior sexual. Né? Ela precisa trabalhar com essa energia sexual, ela precisa colocar isso para fora, ela precisa expandir isso. Então são pessoas que trabalham mesmo, elas têm uma força atrativa sexual muito é, predominante, vamos dizer assim, né? Porque há essa necessidade, ela trabalha nesse nível. Isso não está desmerecendo ninguém. A gente costuma colocar o sexo a uma coisa suja e não tem nada a ver. São pessoas que trabalham assim e é uma energia poderosíssima. O único problema dessas pessoas é que elas são muito visadas pelas consciências que utilizam dessa energia para fazer diversos tipos de trabalho. Então, uma pessoa que é muito focada no sexo, que tem uma força sexual muito predominante, ela geralmente ela vai atrair consciências para o seu lado que trabalham, que precisam, que se utilizam desse tipo de energia para fazer diversos tipos de trabalho também. Né? Então é uma pessoa que tem que ficar muito vigilante, porque é lógico que essa energia sexual não é utilizada só pela força do mal, porque eu volto a dizer, é uma energia criativa, é capaz de criar várias coisas. Então a galera do bem utiliza isso até para fazer cirurgias espirituais, para consertar corpos físicos. Mas a galera do mal utiliza para diversos outros fins que também alguns não são tão bacanas.
né? Mas o importante é você ter consciência disso para você não virar um escravo na mão da espiritualidade negativa, né? Os médiuns de efeito físico, os médiuns que costumam participar dos trabalhos de cura, geralmente eles têm uma força maior, uma predominância de ativação maior nesses tipos de chakra, nos chakras mais baixos. Justamente para poder produzir, tem essa facilidade de produzir essa força e auxiliar nos trabalhos. Nem todos, mas alguns que trabalham com esse tipo de coisa acabam sendo mesmo médiuns que produzem muita energia sexual. Bom, mas eu sempre diferenciei isso, então eu acho que o mais importante na nossa caminhada é a gente saber discernir. É difícil? É. Autoconhecimento sempre. O sexo você tem é uma coisa instintiva, orgânica, que você pode ter ou não esses chakras funcionando mais ativamente do que uma outra pessoa. E aí quando você encontra uma pessoa que bate energeticamente com você, seja por mera atração física, porque está ali dentro do teu padrão de gosto, né? Seja até energético mesmo, uma coisa assim que bate, você vai ativar mais ainda o trabalho desses chakras e todo o envolvimento energético vai ser permeado dessa energia sexual, né? Então acontece nos sexos casuais, nos encontros que de repente é um sexo casual, depois pode até virar um relacionamento mais sério, mas o relacionamento em si, ele é iniciado assim, né? Dentro da energia sexual. Então é preciso que você se conheça para você poder saber que tipo de relacionamento você está encontrando. Isso, assim, eu sou totalmente contra. É engraçado que essa viagem foi legal porque eu pude bater bastante papo, conversar bastante sobre isso. E assim, eu sempre soube diferenciar isso, quando é atração sexual, de quando é um envolvimento maior, que é onde a gente começa a trabalhar já com chakras mais superiores, né? Com talvez a primeira pétalazinha do cardíaco, que é do sentimento maior, mas você já começa a trabalhar de uma forma diferente. No amor e o sexo, você tem a forma distinta de desejo, é bem diferenciado um do outro. Isso é que você tem que ir aprendendo com o tempo a discernir, né? O sexo é simplesmente vontade. Você está obedecendo o teu corpo físico, o hormônio, o funcionamento dos chakras e tudo, e é aquela vontade. No amor, não. O amor, você já tem um outro tipo de desejo. Seria o desejo da companhia, o desejo de estar junto, o desejo de você se sentir bem energeticamente ao lado daquela pessoa. É lógico que às vezes ocorre a junção dos dois, né? E aí onde entraria o destino nessa história? Tem histórias que realmente estão traçadas lá atrás, encontros que podem ser por um bom motivo ou por motivo ruim, né? Se você já vivenciou uma história de paixão, de desejo, de sexo lá atrás, e quando você está aqui nessa vida, às vezes você reencontra essa pessoa e você vai continuar aquela história, mas você vai perceber que o relacionamento é totalmente conturbado. Muitas vezes não há respeito, há uma confusão danada. Você acha que gosta daquela pessoa porque está dentro de um relacionamento passional, né? Mas quando na verdade você está dando a continuidade a tudo aquilo que você vivenciou numa outra vida. Muitas vezes você não consegue nem resgatar aquilo que você teria para resgatar, porque continua o relacionamento calcado no funcionamento dos chakras mais baixos. E existem relacionamentos que você consegue identificar quando você já tem um pouquinho mais de conhecimento energético, que é uma coisa mais amorosa mesmo, que embora possa existir o sexo, possa existir essa força atrativa também sexual, mas você sente que tem algo a mais por trás, né? Então eu costumo sempre falar que a paixão e o amor, né, um relacionamento meramente sexual, do relacionamento amoroso,
No relacionamento amoroso, você sente a vontade, você tem vontade de ser leal ao teu companheiro. É porque você realmente não sente essa atração sexual por outro. Essa é uma das coisas que eu mais diferencio. É muito contestado, mas eu falo de prática, tá? De prática. Isso vocês podem ter certeza. Você pode estar com Brad Pitt do lado, peladão do teu lado, e você não vai sentir atração por ele, porque você está energeticamente ligado a uma outra pessoa e você não está só ligado pelo chakra sexual. Porque é outra coisa, o chakra sexual ele liga e desliga, ele vai procurando onde tem mais compatibilidade, assim como todos os funcionamentos dos outros chakras também, mas dentro daquela especialidade dele. Então, se você tem um companheiro que você acha que você está ligado sexualmente nele e é um cara bacaninha, tá? No momento que aparece um outro mais interessante para você, um mais gostosinho, né, ou gostosinha, tô falando no masculino porque eu tô falando, né, por mim. Mas no momento que você encontra um mais gostosinho, você vai ser atraída para aquele mais gostosinho, porque é uma coisa meramente sexual, energia do sexo. Quanto mais forte, mais você vai ser atraído para ela. No relacionamento já calcado, nem mesmo que seja na primeira pétalazinha lá do teu chakra cardíaco, você não tem essa força poderosa, esse apelo do sexo te atraindo. A não ser que apareça uma pessoa que seja muito mais amorosa, muito mais atenciosa, que te dê muito mais atenção, que mexa mais com o funcionamento do teu chakra cardíaco. E de repente essa pessoa não vai ser necessariamente tão atraente sexual quanto aquele outro que você estava dentro da relação. Entendeu? Então isso é que vai diferenciando e a gente vai aprendendo. Nós temos condição de controlar essa nossa energia sexual. Isso é que eu estava conversando com meu amigo durante a viagem aí, que ele contestava, e eu realmente, há esse controle. Eu não sei se é só comigo, né, que talvez são pessoas que já têm um pouco mais de vivência energética, mas é perfeitamente controlável. Ele, como homem, dizia que não. Ele tá. Daqui a pouco ele vai ver que se pintar uma novinha gostosinha eu não resisto. Mas nós temos já a capacidade de resistir, sim. Né? É lógico que há todo esse apelo sexual que eu voltei a falar, funcionamento de chakras, tudo isso a gente tem que relevar, que de repente ele tem um funcionamento bem diferente da forma como eu estou ativada. Né? Mas o que eu posso passar para vocês é que existem pessoas que realmente conseguem controlar. Volto a dizer, pode botar o Brad Pitt peladão aqui que não vai funcionar, não é por aí. Porque quando você está ligada energeticamente a uma outra pessoa pelo chakra cardíaco, né, mesmo que dentro desse relacionamento haja um envolvimento sexual, o envolvimento sexual se torna secundário. Então essa é a diferença do amor do sexo. E aí quando esse relacionamento ainda faz parte de um destino, de uma programação, aí é muito mais difícil até de você se deixar seduzir, se envolver pela atração sexual. Tá? Tentando passar para vocês como funciona, né? E tirando, desmistificando essa coisa que a ciência comprova que os nossos hormônios gritam. A ciência comprova muita coisa até onde ela desconhece de funcionamento energético. Né? Então a gente que já tem um pouquinho mais de tarimba dentro de funcionamento energético, a gente sabe que sim, tudo bem, beleza. Os hormônios gritam durante a fase da puberdade, então a molecada tá aí doida, mas tem como se controlar, nós não somos meramente instintivos, como a ciência tenta provar, né? Nós temos já o nosso livre-arbítrio já gritando, discernimento, a gente realmente... você se permitir, ainda mais quando você já passou pela experiência de um relacionamento calcado no chakra cardíaco, mesmo que volta a falar que seja lá na primeira pétalazinha, lá no comecinho, você sabe muito bem diferenciar as coisas. É que a gente ainda está longe da perfeição, né? E eu vejo que não falo contra o sexo, eu acho que o sexo é muito bacana. Esse livro que eu falei, Sexo e Destino, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, é muito bom, ele explica bem
essa questão toda energética, essa questão do quanto o sexo é importante na vida da gente também. E eu sempre falo, o sexo, ele tem que ser visto como materializar do amor na carne. Olha que romântico, mas é assim que eu vejo. Eu acho que quando você está bem com uma pessoa, quando você está legal, quando aquela pessoa te faz feliz, né? Quando você sente prazer de estar com aquela pessoa, a coisa acontece naturalmente, não o contrário. Se você primeiro sente atração sexual pela pessoa para depois construir o relacionamento, geralmente não dá certo. O caminho é ao contrário, é você se encantar pela pessoa, admirar aquela pessoa, a essência daquela pessoa, esquecer um pouco a parte física e aí depois com a convivência você tem vontade de trazer tudo aquilo para o corpo físico, tá? Essa é a minha experiência. Espero ter ajudado, né? Eu sempre passo através daquilo que eu experiencio, que eu acho que é importante. Não adianta só a gente falar o que está nos livros, né? Os livros ajudam muito, tanto que eu indiquei isso aí para vocês, mas eu acho que a prática é mais importante, né? Então, espero ter ajudado. Mais uma vez, obrigada e fiquem com a luz.